Muita alegria que desejamos cumprimentar o povo de Deus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nossa gratidão a Deus por tudo que o nosso Deus tem feito em favor da nossa vida e por mais um trimestre, nosso primeiro trimestre de 2025, nas lições bíblicas da Escola Dominical, que traz como tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O nosso comentarista é o pastor Ezequiel Soares e nós já estamos na nossa quarta lição, a lição de número 4, que traz como tema Deus é triuno. Nós temos 3 tópicos que vamos trabalhar nessa lição. O primeiro tópico diz como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. E o tópico de número 3, vamos discorrer sobre o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Louvado seja Deus. Nosso texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28 e o versículo de número 19. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Graças a Deus. Nossa leitura bíblica está encontrada no Evangelho de Mateus. São 2 leituras. A primeira leitura é no capítulo 3, versículo 15 a 17, e a segunda leitura no capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20. Mateus 3, 15 a 17 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito bem, queridos, nós hoje vamos falar sobre a doutrina da Trindade, nossa quarta lição, e nós queremos hoje falar um pouquinho sobre esta doutrina tão importante dentro da Bíblia Sagrada. A doutrina cristã da Trindade é um mistério, porque ela vai além da razão, mas não contra a razão. A verdade é que existe um só Deus, e que Deus é um só, mas que existe nessa divindade 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em glória, poder e majestade. O pastor Ezequiel Soares é o nosso comentarista, ele que traz este comentário, né, sobre a doutrina da Trindade. Nós vemos que daremos nessa lição que os nossos primeiros cristãos, eles reconheciam a doutrina da Trindade como um fato. Embora a palavra Trindade, essa terminologia, não apareça nas Sagradas Escrituras, há várias evidências bíblicas de que o nosso Deus subsiste de modo claro, né, e muito cristalino, que salta aos olhos das Escrituras, em 3 pessoas distintas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, trata-se de uma unidade composta
perfeita presente ao longo das Sagradas Escrituras. A gente vê essa unidade composta quando o Senhor nosso Deus declara em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então nós vamos discorrer hoje sobre esta aula, falando sobre a doutrina da Trindade. Glórias a Deus. Deus triuno. Qual é o conceito da doutrina da Trindade? É a crença de que um Deus único exista eternamente em três pessoas distintas. Ou seja, é a crença cristã que define Deus como três pessoas distintas, mas uma só essência ou substância: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, na nossa declaração de fé, no capítulo de número 3, diz: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico. Monoteísmo é a crença em um só e único Deus. Monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência, em substância e indivisível em natureza, e que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto, por exemplo. Louvado seja o Senhor Jesus. Este, então, é o nosso conceito, é a nossa definição da doutrina da Trindade. É isso que nós cremos. A nossa declaração de fé traz isso. Nós cremos no monoteísmo bíblico, que Deus é uno, glórias a Deus, em substância, né, em essência, mas ele subsiste, glória a Deus, em três pessoas distintas, que é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nosso primeiro tópico da lição: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Ele está dividido em três subtópicos, que diz a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Segundo, evidências no Antigo Testamento. Terceiro, revelada no Novo Testamento. As Escrituras Sagradas declaram e revelam que a Trindade ela é real e verdadeira. Uma só essência ou substância em três pessoas distintas, como já falamos. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos, como onipotência, por exemplo, onipresença, onisciência, soberania, eternidade e por aí por diante. Nós vemos que tanto o Pai é onipotente, como o Filho é onipotente, como o Espírito é onipotente. É um só Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós vemos que esse atributo está nas três pessoas distintas da Trindade. Por exemplo, as Escrituras dizem que em Gênesis, capítulo de número 17 e o versículo de número 1, falando sobre a onipotência do Pai, a Bíblia diz: apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. As Escrituras afirmam que o Filho também é onipotente. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8, está escrito a respeito do Filho: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. As Escrituras também afirmam a onipotência do Espírito Santo quando dizem, em Romanos capítulo 15, e o versículo de número 19, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus. A mesma Escritura também afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo também são onipresentes. Afirma a onipresença do Pai.
Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Está encontrado em Jeremias capítulo 23, versículo 24. Sobre a onipresença do Filho, a Bíblia diz, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18, 20. Sobre a onipresença do Espírito, a Bíblia diz, para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Então nós vemos aqui em Salmo de número 139, versículos 7 e 8, que ninguém foge da presença do Espírito. Onisciência. E nós vamos encerrar com esse terceiro atributo do Pai. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. Sobre a onisciência do Filho, a Bíblia diz, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Sobre a onisciência do Espírito, a Bíblia diz, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Então nós vemos que a Bíblia está apresentando a Santíssima Trindade na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. A Trindade e o monoteísmo judaicos. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma das pessoas da Trindade. Nós já vimos, acabamos de ver sobre os atributos de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a Bíblia ela vai falar textualmente que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Diz a palavra de Deus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 11, se referindo ao Pai. Se referindo ao Filho, a Bíblia diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a deidade, ou seja, o Filho que é Cristo é Deus. Sobre o Espírito Santo, nós podemos observar em Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e estiveste parte do preço da verdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Veja que Pedro está dizendo que Ananias estava mentindo ao Espírito Santo e que, portanto, ele é Deus. A Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito embora nós estamos vendo que as Escrituras textualmente chamam o Pai de Deus, o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus, você pode pensar, mas então, pastor, são três deuses? Não. As Escrituras afirmam que há um só Deus, irmãos, e que Deus é um. Se não vejamos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 8, 6, todavia para nós há um só Deus. A Bíblia fala em Gálatas 3:20, mas Deus é um. A Bíblia fala também em Efésios 4:6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Há um só Deus. Não há três deuses. Um só, em três pessoas distintas. Um em essência, um em substância. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre.
O monoteísmo bíblico de maneira nenhuma se contradiz. Por quê? Porque passaremos a falar agora sobre a unidade dessas três pessoas, ou seja, a unidade dentro da Trindade. A unidade de Deus, irmãos, ela não se contradiz ou não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O termo Echad, traduzido como único aqui nesse texto de Deuteronômio 6:4, indica uma unidade composta e não uma unidade absoluta. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome que aparece nessa passagem, meus amados, para Deus é Elohim. Há três diferentes palavras hebraicas no Antigo Testamento para Deus: El, Eloá e Elohim. O nome Eloá é a forma expandida de El. E Elohim é o plural de Eloá. Veja que a Bíblia está revelando para nós, nesse texto, Gênesis 1, a pluralidade na deidade. É isso que fica muito evidente aqui em todo o Antigo Testamento. Nós vamos ver esta pluralidade dentro da deidade. Por isso, essa unidade ela é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que são três pessoas distintas. Veja, a doutrina da Trindade está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade dentro desta unidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos essa unidade composta de Deus, esta unidade dentro da deidade de Deus, que diz assim: e disse Deus, façamos, olha o verbo no plural, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis 13:22, a Bíblia diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Veja, ele está sempre usando a forma no plural. Gênesis 11:7, a Bíblia diz: eia, desçamos, olha o verbo, desçamos e confundamos ali a sua língua. Nós vemos essa evidência no Antigo Testamento e outras passagens que informam de uma maneira muito clara, né, essa unidade de Deus composta dentro da sua deidade. Louvado seja o Senhor Jesus para todo o sempre. Nós observamos que essas evidências elas estão implícitas, né? Deus está deixando claro que ele é ali uma unidade dentro da deidade, que é uma unidade composta. No Novo Testamento, o que a Bíblia fala no Novo Testamento? Mas no Novo Testamento, essa doutrina ela tornou-se explícita. O que era implícito antes no Antigo Testamento, o Novo Testamento está muito claro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Revelando então assim, de forma clara e direta, as três pessoas associadas em unidade e igualdade. Como, por exemplo, no batismo de Jesus, em Mateus 3:16, 17, quando o Senhor Jesus emerge da água, a Bíblia diz que os céus se abrem, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. E a Bíblia diz que houve a voz do céu que disse: este é o meu filho amado. Nós estamos percebendo, né, neste texto o exemplo dessa unidade, glória a Deus, de três pessoas distintas dentro da Trindade, da deidade de Deus. Nós vemos aqui a figura do Filho, que está sendo batizado, a figura do Espírito, da forma corpórea da pomba, e a figura do Pai,
com a voz que diz: esse é o meu filho amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. É importante, meus amados e queridos irmãos, frisar que a unidade de Deus não é absoluta. É importante frisar isso. E sim composta. De modo que as escrituras sagradas dos judeus, ou seja, o Antigo Testamento, revelam a unidade na Trindade. Ao passo que o texto sagrado da Nova Aliança, que é o Novo Testamento, que fica mais evidente, mais claro, mais explícito, ele revela a Trindade na unidade. Glória a Jesus. A Trindade bíblica pregada pelos cristãos consiste em um só Deus, em três pessoas. Não são três deuses. Glória a Deus, que seria uma tríade, né? É uma trindade. Três pessoas associadas dentro da unidade. Glória a Jesus. Então nós vemos aqui o exemplo do Novo Testamento de forma muito clara, falando da trindade na unidade. A Bíblia diz: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Na distribuição dos dons espirituais isso fica muito explícito também. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, se referindo ao Filho que é Jesus. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, se referindo ao Pai, que opera tudo em todos. Na bênção apostólica isso também fica muito claro, muito explícito. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, se referindo ao Filho. E o amor de Deus, se referindo ao Pai. E a comunhão do Espírito Santo, se referindo ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, seja com todos vós. Amém. 1 Coríntios capítulo 13 e versículo de número 13. Nós vemos aqui que o Novo Testamento salta aos olhos, de forma muito clara e explícita, esta unidade na Trindade. Repito, o Antigo Testamento nós vimos ali que as escrituras dos judeus, eles mostram essa unidade na Trindade, ao passo que o Novo Testamento foca as três pessoas dentro da unidade, dentro da deidade, dentro da pessoa, da pessoa santa de Deus. Nós vamos observar daqui para frente as heresias que combatem essa doutrina. Heresias contra a doutrina da Trindade. Nós temos aqui o unicismo, é o primeiro tópico, e nós temos também a verdade bíblica. O que a Bíblia esclarece sobre essas heresias e esclarece sobre a doutrina da Trindade. Veja, a lição traz para que nós venhamos tratar sobre o unicismo, mas são pelo menos três heresias que combatem a Trindade de Deus. Nós temos o unicismo, que vamos falar, temos o unitarismo e também nós temos o triteísmo. Unicismo, unitarismo e o triteísmo. Eu quero começar falando sobre o triteísmo. O triteísmo afirma que existem três deuses separados. Três deuses separados. A Bíblia, porém, informa, afirma em Marcos 12, 32, que não existe três deuses. A Bíblia afirma o monoteísmo e ela diz: há um só Deus e que não há outro além dele. Quando nós olhamos para a heresia do unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus e assim nega a divindade tanto do Filho como também do Espírito. E a Bíblia afirma para nós, contudo ela afirma dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo ao Filho, a deidade ou a divindade do Filho. Quando ela vai falar do Espírito, nós já lemos esse texto de Atos 5, 3 e 4, quando Ananias mente para o Espírito, e Pedro diz que ele não mentiu ao homem, mas sim a Deus, fica evidente
né, a deidade do Espírito Santo. Então, por que que nós refutamos o unitarismo? Exatamente porque essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus e o Filho e o Espírito não são. Louvado seja Deus. Nós vemos que o unicismo, vamos tratar sobre o unicismo. Dentro da nossa lição, falaremos sobre essa doutrina e por que nós refutamos o unicismo. Negamos o unicismo sabelianista e o atual também, o moderno. O sabelianista é o antigo, mas também negamos o atual, o moderno, pois eles ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina. O triteísmo fala exatamente o contrário. O trinitarismo, desculpa, fala o contrário. Nós acreditamos na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. E o unicismo não. Ele só acredita em uma pessoa. Né? Eles ensinam que o Pai é uma pessoa com o Filho e como Espírito Santo. E que o que nós chamamos de pessoas do Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito Santo, é apenas um modo pelo qual a pessoa divina se apresenta. Uma hora ele se apresenta como Pai, outra hora ele se apresenta como Filho, outra hora ele se apresenta como Espírito. Mas é uma só pessoa. Não cremos nisso. Cremos numa só divindade. Divindade subsistente em três pessoas, porque a Bíblia afirma isso. Né? A Bíblia afirma, por ocasião do batismo de Jesus e outras passagens bíblicas, a pessoa do Filho sendo batizado, a pessoa do Espírito na forma corpórea de pomba e a pessoa do Pai, através da voz, né, que vai falar que este é o meu Filho amado. Então, nós negamos, a nossa declaração de fé negamos completamente o unicismo sabelianista do passado e o moderno também. Os unicistas, irmãos, defendem o monoteísmo, a crença em um único Deus, mas eles negam a doutrina da Trindade. Eles ensinam que Deus é Jesus, ao passo que a doutrina trinitária ensina que Jesus é Deus. Louvado seja Deus. Isso aqui não é um trocadilho de palavras. Né? Isso aqui é algo muito sério. Quando eles estão ensinando que Deus é Jesus, eles estão dizendo que Deus é Jesus. Se Deus é Jesus, eles estão dizendo que o Pai e o Filho é uma só pessoa. É uma só pessoa. Ao passo que o trinitarismo ensina exatamente o contrário. Jesus é Deus. Jesus é uma pessoa e é Deus. O Pai é uma pessoa e é Deus. É o mesmo Deus. E o Espírito é uma pessoa e é o mesmo Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós vemos que não são três pessoas distintas em uma só divindade. Né? É exatamente isso que a doutrina trinitária ela afirma. Em substância e essência, um só Deus, uma divindade. Mas subsistente nas três pessoas distintas. E o unicismo não. O unicismo une as três pessoas em uma só. E diz que Deus é uma só pessoa. Seus principais heresiarcas é Noeto, Pástias e Sabélio. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Mas o que é que a Bíblia ela afirma sobre combatendo o unicismo? O que ela afirma sobre a Trindade? O que ela afirma sobre as pessoas? O Pai e o Filho é uma só pessoa? O Pai, o Filho e o Espírito é uma só pessoa? A Bíblia afirma isso? Não, a Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que o Pai é um, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Glória a Jesus. E diz assim a palavra de Deus. Porque isto está claro, como eu disse, isso está saltando aos olhos nas Escrituras. E qualquer leitor pode observar esta distinção
das três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, como já afirmamos, né? E nós vimos que ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, nós cremos na doutrina da Trindade, que ela é uma verdade bíblica, conforme definida no credo de Atanásio. Olha o que diz o credo de Atanásio. A fé universal é esta, que adoremos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem separamos as substâncias, né? Então, o unicismo confunde as pessoas. Ele confunde a pessoa do pai com o filho. Ainda que eu tenha um filho e ele tenha os mesmos traços que eu tenho, ele jamais será eu. Ele jamais será a minha pessoa. Então, Deus é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Isso é muito claro na questão do relacionamento, quando Jesus vai tratar desse relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre vai dizer eu, tu, ele. Ele vai tratar isso, está muito claro nas Escrituras Sagradas. Agora, em João capítulo número 8, a Bíblia afirma assim: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Olha que ele já está, como ele está colocando aqui a distinção da pessoa dele com a pessoa do Pai. Eu e o Pai que me enviou. Versículo 17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens, duas pessoas, é verdadeiro. Sim, a lei de Moisés dizia que se tivesse duas testemunhas era o suficiente para que a situação viesse a ser feita. Então nós vimos aqui que o Senhor Jesus está invocando a lei de Moisés para dar testemunho da sua pessoa como filho e da pessoa do Pai. Louvado seja Deus. E ele vai dizer no versículo 18: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. O unicismo cai por terra aqui porque fala que o Pai e o Filho é só pessoa. Mas a Bíblia está dando essa distinção. E está mostrando o próprio Jesus invocando a lei de Moisés para dizer que ele é uma pessoa, e, portanto, o testemunho dele seria válido pela lei, por causa que não era só ele como pessoa que estava testificando, o Pai que estava com ele também estava testificando, que é outra pessoa. E o testemunho de duas pessoas é o suficiente para a validação da lei. Então nós vemos aqui o próprio Jesus desfazendo, né, esse erro doutrinário do unicismo. Louvado seja Deus. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Nós vemos aqui o sabelianismo lá atrás, que foi combatido pela igreja, né, porque tinha essa visão, né, de confundir as pessoas da deidade, e hoje não é diferente. Os atuais, né, até alguns do meio evangélico pentecostal aderiram então, ao unicismo, né, esse erro doutrinário. E isso é um problema muito sério. O problema do unicismo, como já vimos, consiste em confundir as pessoas da divindade, pois pregam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. Então, de forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Então, nós vemos que nos dias em que nós estamos vivendo, na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos nesse sentido, que são unicistas, que aderiram à doutrina, a esse movimento do unicismo, esse erro doutrinário. E eles ensinam a respeito de um Deus diferente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, muita precaução. Por quê? Porque é um erro sobre a pessoa de Deus. Jesus Cristo disse que a vida eterna implica esta distinção.
E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviar. Então nós vemos aqui a pessoa do Pai, que é Deus, e a pessoa do Filho, que é Deus. E por essa razão, Jesus afirma, a vida eterna é essa, que conheçam o Pai e o Filho. Louvado seja Deus. Porém, eles não são uma única pessoa. Eles são o único Deus, subsistente em três pessoas, porque ainda tem o Espírito Santo. Ou seja, isso é perigoso por quê? Porque essa passagem afirma para nós, revela para nós, deixa muito claro para nós que a salvação envolve as duas pessoas. Nesse texto, nessa passagem, a salvação envolve as duas pessoas, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. E nós temos que ter esta preocupação. Porém, vai a reflexão bíblica, um comentarista atrás, que nós devemos refletir numa coisa importante. O unicismo é um erro doutrinário. Os unicistas, porém, nós temos que respeitar, amar, pregar a verdade, ensinar sobre a verdade bíblica. A reflexão que eu trago para os irmãos está em Filipenses 1,18. Olha o que diz o texto. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Era Paulo. Paulo olhando para aqueles que estavam pregando o Evangelho de uma maneira diferente, de uma maneira absurda. E Paulo disse assim, que pregue, continue pregando. Por quê? Porque Paulo sabia que a palavra de Deus é quem salva, transforma e muda a vida do homem. Então Paulo dizia que continue pregando. Se a motivação está errada, os que pregam com motivação enganosa, onde presta conta da vida deles. Mas a palavra vai ser semeada e as almas vão ser transformadas, libertas, vão conhecer a Jesus. Então Paulo tinha essa visão e nós também devemos ter essa mesma visão. Louvado seja o Senhor Jesus. Né? Então, devemos destacar que nós não somos contra os unicistas. Somos contra o erro doutrinário, que é o unicismo, que é diferente. É esse erro, essa distorção bíblica. Né? Porque o unicismo ele é condenado na Bíblia. A igreja combateu. A igreja combateu o saber. A igreja combateu. Então, hoje nós devemos também, né, combater esse erro, esse desvio. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós vemos que na nossa declaração de fé, nós já deixamos claro a nossa posição oficial. Muito claro. E qual é a nossa posição oficial? Não cremos no unicismo. Porque o unicismo é um erro doutrinário. Nós cremos no trinitarianismo. Por quê? Porque reconhecemos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo como o único Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Conclusão, meu querido. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. A pessoa do Pai, do Filho e a do Espírito Santo de Deus. E aqui nós concluímos a nossa lição de hoje, falando sobre a doutrina da Trindade, vendo que, como Atanásio disse no credo, né, voltando ali à expressão de Atanásio, que nós não confundimos as pessoas e não repetimos de forma nenhuma a substância. Deus é um só. E não confundimos as pessoas, porque temos a pessoa do Pai, a do Filho e do Espírito Santo, conforme aquilo que nós já vimos nessa lição. Deus abençoe.
a sua vida. Até a nossa próxima lição, se assim o Senhor, nosso Deus, nos permitir.